Olá pessoal, eu me chamo Carla Barbosa e sou a professora de Geografia dos EJAs, fase 1 e 2 e 3 e 4. Hoje eu vou trazer para vocês a aula que tem como título Representação do Espaço Geográfico. E vamos começar a aula com uma perguntinha. Quais elementos existentes na paisagem podem nos ajudar a nos orientar no nosso dia a dia? Será que vocês lembram de algum? Antes de falar de qualquer um desses elementos, a gente vai passar por umas letrinhas aí a representação cartográfica. Os mapas foram a primeira forma de expressão utilizada, surgindo antes mesmo da escrita. Com a formação das primeiras civilizações, os mapas foram adquirindo cada vez mais importância, deixando de desempenhar apenas uma função prática. Ao apresentar conhecimentos sobre determinada região, embutiam um valor simbólico, representando o poder e o domínio de determinados grupos. Antigamente, os mapas poderiam ser representados através de rocha, de frações, pedaços de argila e de pele de animais. Tinham informações não somente de localização, mas das riquezas também daquelas áreas. Agora, para a gente representar a Terra, a gente tem duas maneiras diferentes. As formas de representação da Terra podem ser através do globo terrestre ou do planisfério, comumente chamado de mapa-mundi. O globo terrestre é a forma mais fiel e mais fácil de representar a Terra, porque tem o mesmo formato cilíndrico, No globo, os continentes ou outras partes menores do planeta são representados sem deformação. Ainda assim, ele possui algumas limitações. O transporte não é muito confortável, o fato de não oferecer uma visão mais detalhada da superfície terrestre e o não permitir observar vários continentes ao mesmo tempo. Para que a gente veja num globo terrestre, por exemplo, a gente tem que ir girando o globo e mostrar continente a continente. Diferente do globo terrestre, a gente tem o planisfério, que é a maneira mais prática da gente representar a Terra. Porém, assim como qualquer outra representação terrestre, qualquer mapa, a gente vai ter deformações, sejam de ordem, de tamanho ou de formato. O planisfério comumente é chamado de mapa-mundi. Nada mais é do que uma representação cartográfica plana em escala reduzida de toda a superfície do planeta Terra. Quando a gente quer representar partes menores do mundo, a gente utiliza os mapas. O que são os mapas? Os mapas são instrumentos de comunicação. Essa comunicação é feita de maneira visual. Ela não está escrito muita coisa nos mapas, mas observando, sabendo observar aqueles mapas, a gente tem como identificar, ele tem como conversar com a gente, e dizer tudo o que se passa naquele pedacinho de imagem que a gente está observando. Os mapas são instrumentos de comunicação que servem para representar graficamente uma dada área no espaço terrestre. Eles não representam todas as informações presentes no espaço, mas apenas o que o autor deseja demonstrar. Mas quem é que é responsável pela produção de um mapa? Esse profissional é chamado de cartógrafo. E a ciência que elabora, que desenha esses mapas é a cartografia. Os mapas, de acordo com o que eles mostram, eles podem ser classificados quanto aos tipos. Os mapas fornecem informações sobre aspectos físicos, que também são chamados de naturais da superfície terrestre, e sobre dados culturais, ou seja, resultantes da ação do homem. Existem, portanto, diversos tipos de mapa. Aqui a gente vai exemplificar alguns, aqueles mais comuns. O primeiro, o mapa político, que é aquele que mostra os limites territoriais de estado, países ou município, as capitais e cidades importantes.
Os mapas físicos, que são aqueles que representam elementos da natureza, como o relevo, o clima, a vegetação, a hidrografia, ou vêm associados um ou mais fatores desse no mesmo mapa. Os mapas econômicos, que representam as riquezas disponíveis e as atividades praticadas no continente, país, estado ou município. Aí, como exemplo, a gente tem as jazidas minerais, principais produtos agrícolas, tipos de indústria. E, por fim, os mapas de população, ou os chamados mapas demográficos, né, que mostram a distribuição da população no espaço geográfico, seja ela numa cidade, num estado, numa região ou num país. Aqui a gente tem dois exemplos de mapas, de tipos de mapas diferentes. Brasil, divisão política, né, com as capitais. A gente vai ver ó, que cada estadozinho, ele tá com uma linhazinha tracejada, que significa os limites daquele estado, né? E ao contorno do Brasil, separando o Brasil de outros países, a gente também tem uma linha escura, delimitando o território brasileiro e dentro da América do Sul. Do lado esquerdo, a gente tem o mapa de clima, que aí a gente vai ser um mapa, não deixa de ser um mapa político também, porém agora ele vem acrescido de algumas cores. E vem um quadradinho aqui embaixo, ó, chamado de legenda, né, que vai nos ajudar a ler esse mapa com maior facilidade. Cada cor nessa legenda significa um tipo de clima diferente dentro do território brasileiro. E aí, os estados também, vocês vão notar que nem todos os estados vão estar totalmente dentro de um clima só, né? Existem estados que parte do estado vai pertencer a um domínio climático e parte do outro estado vai pertencer, do mesmo estado vai pertencer a outro domínio climático. Mas como eu faço para desenhar esses mapas? Para a gente desenhar os mapas, a gente se utiliza de um processo chamado de projeções. Aí está bem esquematizadozinho dentro dessa representação que vocês estão vendo. É como se eu fosse descascar o globo terrestre, se é que isso fosse possível. A representação da superfície da Terra num plano só é possível graças às projeções. Esse tipo de representação, porém, apresenta alguns problemas. É como abrir uma bola de futebol em gomos e tentar montar com eles uma figura plana como um retângulo. Se a gente observar ali, tanto na parte norte, na parte de cima dessa representação, quanto na parte de baixo, na parte sul, a gente vai ter espaços vazios, que vai gerar deformações de alguma forma ou de algum tamanho daquele território ou daquela região. Ao unir os gomos que se formam, o que acontece com a superfície dos continentes, principalmente nos trechos próximos aos polos? As deformações. Para minimizar as deformações sofridas pelas áreas representadas, a gente utiliza esses tipos de projeções cartográficas. A cilíndrica, a cônica e a plana são as mais utilizadas. Existem outras, mas a gente vai se utilizar mais dessas. A cilíndrica, ela é específica para as áreas tropicais ou para as áreas próximas à linha do Equador. Já a cônica, ela vai representar melhor as áreas temperadas do globo. E a plana ou azimutal, ela vai representar com maior facilidade as regiões polares. As projeções mais utilizadas na atualidade são as projeções de Mercator e as projeções de Peter. A projeção de Peter e a projeção de Mercator, todas duas são projeções cilíndricas, só que cada um vai levar em consideração um fator diferente. Na projeção de Mercator, ele vai priorizar o formato dos continentes, porém vai distorcer o tamanho. Já na projeção de Peter,
aí ele vai prezar pelo tamanho dos continentes, mas vai distorcer no formato dos continentes. Como é que a gente faz para elaborar esses mapas? Tem toda uma técnica, todo um preparo, e aí a gente vai começar a entender a partir desse slide o domínio e as técnicas na elaboração de mapas. Os mapas fazem parte da história de todos os povos, porque eles são resultados, da necessidade de representar graficamente as diversas atividades práticas e outras características do espaço geográfico. Ao longo da história foram ocorrendo modificações na maneira como os mapas eram elaborados. Dessa forma, à medida que os avanços tecnológicos possibilitavam um conhecimento mais detalhado do espaço e os recursos e equipamentos se aprimoravam, os mapas passaram a apresentar uma riqueza de detalhes e uma precisão cada vez maior. A partir do século XX, a confecção de mapas evoluiu bastante, com a utilização da fotografia aérea, que é uma imagem vertical, vista de cima. Esse recurso permite obter informações mais precisas dos lugares, com base em uma visão vertical, como eu havia falado para vocês. A obtenção de informações sobre o trecho do espaço geográfico é, portanto, essencial para a confecção de mapas e também de maquetes e plantas. O processo de levantamento de informação à distância, com o auxílio de diversas técnicas, aviões, satélites artificiais e radares, recebe o nome de sensoriamento remoto. O emprego desse recurso, porém, não elimina o trabalho de campo, ou seja, as medições, constatações e análise do próprio trecho do espaço geográfico a ser mapeado. Agora vamos observar as representações em uma fotografia aqui de uma determinada área. Observando essas imagens, vocês conseguem entender alguma coisa? Será que dá para fazer a leitura dessas imagens de maneira correta, sem se atrapalhar? O que é que vocês acham? Vamos facilitar as coisas? Vamos conversar um pouco. Os mapas e a fotografia são de que lugar mesmo? Vocês conseguem identificar? Vamos voltar ao slide para vocês darem uma olhadinha. Onde é que eu consigo visualizar de onde é essas fotografias e essas imagens? É só eu ler o meu título. Vegetação original, Mata Atlântica, no município de Una, aonde? Na Bahia, certo? Então a gente já sabe que isso é uma imagem do município de Una, na Bahia. A segunda pergunta é, em sua opinião, os mapas e a fotografia fornecem algum tipo de informação, sim ou não? E por quê? Lógico que fornecem, né, minha gente? Vamos dar uma olhadinha novamente. Vamos dar uma olhadinha novamente. Se vocês observarem, são os mesmos mapas, da mesma região, porém espaço de tempo diferente. 1945, 1973, 1994. E a imagem é da atualidade, certo? A outra pergunta é a seguinte: houve modificações na paisagem com o passar do tempo? O que mudou? Vamos entender um pouquinho? O que será que mudou? Primeiro entender por que aqui está tão verde e aqui está tão rosa. O que é que significa cada cor dessa? Então, é para isso que existe a legenda, que é esse quadradinho aqui embaixo, que é uma caixinha de comunicação com a gente. A parte verde que a gente está vendo, que está na maior parte no mapa de 1945, é a vegetação original, certo? É a Mata Atlântica. Una, na Bahia, era repleta de Mata Atlântica e apenas uma partezinha do seu litoral era o quê? Desmatada e provavelmente para a produção de uma cidade, para a construção de centros urbanos. E aí a gente vai ver que em 75
Una cresceu no sentido o quê? No sentido de cidade. Então, ela ampliou o seu território urbano. E o que foi que aconteceu com a vegetação? Ela foi desmatada. Então, por isso, essa área verde, que estava tão presente aqui, deixou de estar tão presente para ser diminuída, porque a população sentiu a necessidade de desmatar para poder ampliar os centros urbanos. Em 1994, essa situação ainda se complica um pouco mais. O que ainda a gente tinha de Mata Atlântica, né, resquício de Mata Atlântica, que passa a ser bem menos, e em alguns locais ela deixa até mesmo de existir, ó, essa partezinha aqui, por exemplo, ó, quase que inexistente, para a ampliação dos centros urbanos, certo? Então, a parte vermelha ou rosa, como vocês estão vendo aí na frente da tela de vocês, é a área de vegetação devastada pela ação do homem, né? Vários são os motivos para o desmatamento acontecer, né? Mas na grande maioria é pela necessidade do homem, né, de ampliar as suas cidades, né, a procura por instalação de novas indústrias e algumas outras coisas. Aqui a gente encerra a nossa aula número 3 e continuamos na próxima aula. Fiquem todos na paz.